E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Agora estamos aqui, né, em uma nova etapa de lições que, se vocês olharem o canal, tem vídeo só para as lições dos adolescentes, mas agora será lição dos jovens, né? Então, mais uma vez em substituição da aula presencial, agora em aula, né, que eu estaria correndo na ceia, vamos estar colocando aqui alguns vídeos de forma online, né, deixando aqui no YouTube. E o tema da lição, do trimestre, melhor dizendo, o tema do nosso trimestre é falar justamente da história de Daniel, né? Na Cova dos Leões é o tema do trimestre e que nós estaremos abordando esse trimestre inteiro aí sobre a vida de Daniel, né? Já o primeiro título tá aí, Daniel, uma jornada de lealdade, né? E coloca diretamente ao que Daniel viveu juntamente com seus amigos, né? Na Babilônia. Vamos lá. E aí, como eu já disse, né, que a gente vai abordar sobre isso, o livro de Daniel ele tem um significado muito importante, tanto histórico como profético. Então, é um livro que a gente vai ver mais à frente, ele tem umas subdivisões, que quando a gente lê, é bom a gente até entender essa parte, que quando a gente lê, a gente pega a entender em que situação ali Daniel está passando e querendo dizer, né? Então, vai ter situações que é mais uma questão histórica, e vai ter algumas situações que é a questão profética. Ele está recebendo uma visão de algo, uma estátua. Então, ele está vivendo algo ali, coisas específicas em determinados momentos, né? E aí a gente vai ver o que não só o Daniel passou, mas os amigos dele também. É muito interessante essa parte. Em uma terra estrangeira, uma terra hostil. E a gente vai, o trimestre, não só essa lição, mas todo o trimestre vai traçar paralelos de como isso interfere na nossa vida, né? Como é que a gente está vivendo, quem é a nossa Babilônia, né? Onde nós estamos, qual é o lugar, o local hostil que nós estamos vivendo, né? Então, e está em um local que se opõe às nossas crenças. Então, é algo muito comum, relevante aos nossos dias, né? A CPAD tem trazido essa temática de relevância, né? Nós vamos colocar a importância de estar vendo isso. É, Entendo que o óbvio precisa ser dito nos dias atuais. Ainda mais para nós cristãos, o óbvio ele precisa ser repetido e repetido várias vezes, até que a gente internalize e entenda, né? Vamos lá. E aí a gente vai pegar já aqui que já no primeiro tópico, né? Sobre o panorama, né, do livro de Daniel, que ele apresenta, como eu já falei, umas peculiaridades. Ele é dividido em duas seções. A primeira, que é no capítulo 1 ao capítulo 6, ele narra as experiências de Daniel e seus amigos na Babilônia. Seus amigos da Babilônia, tá aqui a Babilônia, mas é na Babilônia. O que é que aconteceu nesse período, gente? Ele já narra ali, desde o momento que eles sofrem, passam pelo exílio, né? Eles são invadidos ali na primeira invasão ali que teve do rei Nabucodonosor. A gente vai entender mais à frente o que é que levou Nabucodonosor a querer invadir Jerusalém ali, tomar Israel ali, todo o povo levar cativo. O que é que foi que levou a ele pensar fazer algo desse tipo? E aí ele conta essa experiência, então tem ali nesse todas essas experiências de Daniel e seus amigos. Aí vai ter a parte que ele vive ali dos amigos serem colocados na fornalha ardente, tem toda a questão deles serem testados ali, de passarem por uma avaliação ali e eles descobrirem, né, nessa avaliação que eles eram jovens muito sábios, eles estavam acima da média dos outros. Então foi tudo nesse período de 1 a 6, né? Capítulo de 1 a 6. Já do capítulo 7 ao 12 já são as questões que estão relacionadas a visões. O que não exclui a parte de experiência pessoal de Daniel, óbvio, né? Mas ele traz ali já a questão de visões proféticas, ali já tem umas questões que alguns já atribuem, né? Intitulam ali, própria lição já intitula como Apocalipse do Antigo Testamento. É algo que hoje tem sempre as discussões, né? Se foi 100% histórico e as profecias foram relacionadas àquele tempo, ou se está relacionado também aos dias atuais. Enfim, tudo que a gente lê na Bíblia, a gente tem como aplicar nos nossos dias atuais, desde que a gente se esforce para entender e compreender o contexto daquela época e entender o contexto de hoje. E aí,
É muito interessante essa parte aqui desse tópicozinho 2, que os 12 capítulos cobrem desde a primeira invasão babilônica, como eu falei, no reino de Judá, de 605 a.C. até a queda da Babilônia para o Ciro da Pérsia, que foi em 536 a.C. Aí esse contexto a gente pode achar em 2 Reis, capítulo 24. Então, gente, nesse período aconteciam muitas coisas no mundo. Então, não era só ali o Oriente Médio que estava passando por essas questões, né, de invasão, formação de países, de continentes, perere. Não, estava acontecendo várias outras coisas no mundo. Então, por exemplo, nesse mesmo período, estava assim, em ascensão à Grécia nas questões dos estudos, né? A gente vai ver mais à frente. Estava Pitágoras, Aristóteles e os filósofos estavam ali estudando, estavam ali em grande ascensão. Aqui na América Latina estavam os maias, né, desenvolvendo seus povos, né, e tudo mais. Então estava tudo acontecendo no mundo, né? Então eh, esse período aqui foi realmente muito agitado, né? De pô, uma nação, a Babilônia, ia até outra nação, Judá, levar a galera cativa. Então é algo assim de a gente ficar, nossa, meu Deus. Então estava muito agitado esse período. E algo que eles trazem também na lição é sobre a autoria da mensagem, né? Assim, tá lá, livro de Daniel, mas segundo os estudiosos, eles percebem que não é um relato sobre Daniel, é um relato de Daniel, né? Então, como se ele mesmo tivesse escrito aquilo ali. Algo que o próprio Jesus traz uma referência tempos à frente, né? Já no Novo Testamento, falando de Daniel, como ele tivesse escrito o próprio livro, não alguém que escreveu sobre, falou sobre Daniel, né? Como um caso no caso de Moisés. Moisés ele escreve o Pentateuco e ele relata sobre pessoas, sobre acontecimentos, né? Não só apenas do que ele viveu, mas do que ele presenciou e viu, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de alguém que escreveu sobre aquilo que ele mesmo viveu. No caso, o próprio Daniel escreveu aquilo ali tudo, né? Vamos seguindo aqui. A gente já falou do contexto mais uma vez, que a gente está trazendo, que porque é uma parte muito importante essa questão do contexto histórico. A gente só consegue, gente, entender nosso presente entendendo o passado, tá? Então, quando Babilônia se consolida, né, como potência mundial, ela invade Jerusalém durante o reinado ímpio de Jeoaquim. É esse o ponto interessantíssimo aqui. Ah, mas Deus não é o que protegia Israel, Deus não era na época, né? Aquele que guardava, mas tudo teve uma consequência. Joaquim era um rei ímpio. E o que aconteceu foram consequências daquilo que Joaquim estava fazendo, né? Ali no reinado dele. Ele queima o rolo da palavra de Deus, né? Ele era um rei, assim, que ele não tinha um coração segundo a vontade de Deus. Ele fazia, as suas atitudes eram ruins, muito ruins. Então, tudo o que aconteceu ali foi profetizado por Jeremias. Jeremias profetizou que haveria essa invasão, que eles passariam 70 anos exilados. E tudo isso aí aconteceu segundo o que Deus disse que iria fazer. Ninguém ouviu Jeremias na época. E aí vocês já entendem aqui que Jeremias e Daniel eram contemporâneos, né? Então, eles teve esse aviso, mas ainda assim o rei Joaquim não quis saber e teve o seu reino invadido, né? E aí ele traz aqui também já esse paralelo sobre a relevância nos nossos dias, que é uma cultura hostil, né? Daniel esteve lá com seus amigos, eles se recusaram a não se contaminar, né? Como é um tema aí que é muito difundido nas igrejas, mas eles estão ali não se contaminar no sentido da comida que era oferecido, tá? Então ali eles perceberam que eram comidas que aos olhos dos judeus eram impuras. Isso aí vai mudar bem lá na frente, lá com a visão que alguém recebe, eu não vou dar spoiler, você já sabe, que recebe ali a visão de que não torne puro aquilo que Deus abençoa, mas enfim, isso já é uma outra história. E aí eles tiveram aquela postura de não estar segundo ali conforme os costumes do babilônicos. Mas eles, gente, mesmo estando em um lugar hostil, que eles estivessem passando por desafios, gente, eles se manteram fiéis. É tipo,
É esse o ponto central aqui, se a gente olhar nesse trimestre, a fidelidade de Daniel e seus amigos, né? Seus amigos Ananias, Misael e Azarias, tá? Vamos pegar esses nomes aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses nomes porque os nomes originais deles, não ficar chamando de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Foram nomes que os babilônios deram. Então, assim, eles se manteram fiéis, não se contaminaram, além dos alimentos, eles não deixaram o coração deles se pôr para aquilo que a Babilônia estava oferecendo. Eles estavam, gente, em destaque. Eles estavam ali diante da nobreza. Tipo, o próprio rei Nabucodonosor gostava de Daniel. Então não era qualquer coisa, não é simplesmente uma qualquer pessoa assim que chega a esse nível. E nem assim eles deixaram se seduzir por esse poder, né? Então, um falso poder que era oferecido a eles, mas ainda assim eles eram cativos ali. Não era o país deles, não foi onde eles nasceram. Então eles estavam ali como prisioneiros, tá? Vamos seguindo aqui. E aí, nossos dias atuais, até os nossos dias, e a gente vai aqui ver esse conflito e violência que testemunha a devastação das guerras e do exílio, refletindo o desafio do mundo hostil aos nossos valores. Algo que eu já trouxe aqui. E aí é um livro, assim, gente, para todas as idades. A jornada de Daniel ele trata desde a juventude à velhice. Ou seja, ele permaneceu, gente, em cativeiro lá até a velhice dele. Então, assim, foi algo que, nossa, eu vou passar deixar aqui no link da descrição desse vídeo sobre algo que a Bible Project faz um panorama geralzão do livro de Daniel muito interessante. E aí Daniel, certo ponto, ele descobre que não vai só passar 70 anos, vai passar mais porque o povo de Israel não mudou o coração, não houve arrependimento, então eles iam passar mais tempo lá. Então, é algo que a gente, enfim, tenta se imaginar alguém que, segundo a lição aqui, né, ele saiu com 14 anos de idade, foi levado em cativeiro e permaneceu lá até a velhice. Então, é algo que vai abordar todas as idades, não é só os jovens, né? Eu vejo que é, muitas igrejas, né, botam esse tema, não se contaminar e leva só para os jovens. Mas esse tema não é só para os jovens, é para todas as idades. A questão de não se contaminar. Gente, imagine ali Daniel todos os anos dele, da vida dele, todos os dias ali, tendo contato com o povo hostil, com outras culturas de outra religião, de outros deuses, e ali todos os dias, todos os dias. Gente, é aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas ele não deixou isso abater o coração dele. Ele não deixou aquilo entrar no coração, ele permaneceu fiel, né? E aí, já é o que eu trago no ponto 3. A fidelidade de Daniel em servir diferentes impérios nos lembra que governantes mundanos podem mudar, mas o Senhor permanece constante. Olha só, ele viu ali destruições, pessoas foram tiradas do poder, foram colocadas, mas o Senhor, que sempre permaneceu com Daniel, que estava com ele na cova dos leões, que estava com os amigos dele na fornalha, permaneceu fiel o tempo inteiro com Daniel e com seus amigos. Então foi algo que assim a gente tem que entender que nossa esperança, isso foi tema de aula, tem que estar o tempo todo sendo regada ali, nossa esperança sendo colocada em Cristo, né, em Deus. E algo público, né? Nossa, essa parte é muito legal. A fé inabalável de Daniel, mesmo em face de perseguição, nos inspira a viver corajosamente nossas crenças. Gente, Daniel, ele não tinha vergonha de dizer que ele servia a Deus. Ele não se omitia em dizer, e nem os seus amigos, de, nossa, vamos ficar calados aqui, não vamos falar do nosso Deus. Não. Ah, que vai se curvar diante dessa estátua. Os amigos não se curvaram. Ah, porque a gente vai Daniel não participava ali daquelas questões de adoração. Pronto, ele permaneceu fiel a Deus. E Deus o livrou ali quando conspiraram contra ele, né, para que as pessoas, né, foi toda uma conspiração bem trabalhada dentro do alto escalão do governo, ali de Nabucodonosor, para que Daniel fosse morto. Aí você percebe que a luz incomoda sempre as trevas, né? Daniel ali sempre íntegro, então incomodou a fidelidade de Daniel para com Deus, assim como também os amigos incomodaram todos ali por eles ficarem de pé diante de todo mundo se prostrando. Então
isso sempre gera pra gente, tem que trazer mesmo, um exemplo para que a gente não se omita em âmbitos públicos, né? As pessoas precisam, assim, não é que a gente tenha que chegar com a nossa boca, ah, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Não, é com nossas atitudes, é nossas atitudes. O que refletiu ali o destaque para Daniel e seus amigos foram suas atitudes. Não foram o que eles estavam dizendo, mas aquilo que eles viviam e faziam. E isso sim é o testemunho de fato que consolidou a fé inabalável deles, né? Uma fé que até hoje nos ensina. Lembrando, falo fé inabalável, mas uma fé que não se deixou corromper, gente. Eram seres humanos, como nós. Claro que teve momentos assim, meu Deus, de medo e tudo mais, acontece. Mas eles não deixaram isso tomar o controle do coração deles. Eles não deixaram isso influenciar suas ações. Eles colocavam o tempo todo a confiança dele em Deus. E aí, a gente vai chegar agora, gente, para uma parte que não está na lição e trazer diretamente aqui para os nossos dias atuais. Gente, vamos lá. Hamas e Israel. Vocês estão vendo uma imagem aí que é de um protesto que estava ocorrendo em Israel. Eles estão nessa placa aí que vocês estão vendo, nessa faixa aí. Tragam eles de volta agora, né? Tragam eles de volta para o povo. O que é que eles estavam dizendo aí? O que é que esse protesto está falando? São a galera de Israel que tiveram seus familiares levados, sequestrados para a parte da Palestina ali. O Hamas levou eles sequestrados. Boa parte foram mortos, infelizmente. Mas outra parte foi levada, foram sequestrados. Eles estão pedindo que Israel vá resgatar esses reféns. Aí, gente, a história, gente, se repetindo novamente. De novo Israel sendo invadido. E de novo pessoas de Israel sendo levadas em cativeiro. Olha só como a história se repete nos dias atuais. Então a importância da gente estar estudando essa temática de Daniel. O Hamas, outro país, não inimigos, né? País que é um grupo, né, que não representa a Palestina, vamos deixar isso bem claro, mas é um grupo paramilitar, a parte da Palestina, que se armou aí, teve apoios financeiros de outros grupos, mas que eles pertencem a um país, que é a Palestina. Então eles não gostam e eles sempre estão fazendo ataques, e aí eles bolaram esse ataque aí bem organizado, bem orquestrado, e além de matar vários civis, crianças, né, bebês de Israel, levaram esse povo cativo. Então, olha só como a história de novo se repete. Mas, claro, que a gente está falando dentro da história de Daniel, que era um rei, né, foi um país de fato, aqui é um grupo paramilitar, mas está falando de um país que invadiu e levou aquele povo em cativeiro, né? E que usou o povo para servi-lo também, né? Aqui no caso de Hamas tem todas as suas motivações, né? Que começam de toda a história, tem uma motivação bem direta com relação à história, e que eles estão meio que repetindo o que aconteceu no passado, né? E aí que eu já trago esse ponto aqui, sistemas de defesa. Gente, Israel tem toda essa história deles de exílio, de viver no Egito, passar 40 anos no deserto. Então tem todo um contexto de Israel sempre ter que se defender. Então o que é que acontece hoje, nos dias atuais? O mínimo de ataque que Israel sofre, eles têm uma retaliação muito forte. Sabe aquela pessoa que anda sempre na defensiva? Você faz uma pergunta, ela já te responde com cinco pedras na mão. Já fez essa pessoa. Já responde com cinco pedras na mão. Pronto, esse é Israel hoje. Porque olha a história de Israel exilado, vivendo, sendo invadidos, tendo que reconstruir o país. A gente imagina um país ser reconstruído várias vezes porque foi invadido e destruído, ter a sua população reduzida porque foi morta. Então, perceba, então hoje que eles já se armaram, se estruturaram e tudo mais, eles têm esse sistema de defesa muito que a gente vê como hostil mesmo. Eles são mesmo para querer se defender a todo custo. Então a gente vê a forma como a história do passado está presente nos dias atuais. Aí a gente vem aqui para a Babilônia hoje. Quem é a Babilônia hoje, gente? É onde está hoje o Iraque.
Então, aquela região ali onde está o Iraque, claro que não era o mesmo mapa certinho ali que vocês estão vendo aí, tem algumas alterações, né, para o tempo antigo. Então, hoje a Babilônia é o Iraque. Então, lá tem algumas ruínas do antigo Império Babilônico, né? Lá no Iraque. Então, só a nível de curiosidade, né, para vocês saberem de como está situado, né, nos dias atuais. E aí, eu trago uma historinha para vocês que já vai trazer no âmbito mercantilista, né? Algo relacionado a marcas e empresas. Vocês podem se perguntar, por que Nabucodonosor quis invadir Israel? O que é que foi que levou a ele querer invadir Israel? Vamos lá. Ele, obviamente, ouviu falar de Israel, ouviu falar que existia um Deus lá que é vitorioso, que dava vitória ao povo, que protegia e tudo mais, mas o que foi que levou ele a invadir? Gente, ele estava expandindo o seu reino. E ali, naturalmente, ele viu como Israel um potencial inimigo para eles. Ou seja, ele não queria uma competição. Ele queria se proteger de um possível país que fosse invadir ele. O que é que ele fez? Ele se adiantou logo. Sitia Israel, ele faz um cerco a Israel e invade. Toma Israel ali, invade e toma. Aí, o que é que eu trago para vocês? A história da Coca-Cola e do refrigerante que tem o nome Jesus. Esse refrigerante Jesus, gente, é vendido amplamente no Maranhão. Só que o que que aconteceu? A Coca-Cola, nessa região do Maranhão, ela não tinha grandes vendas. O que é que gerava para ela? Uma competição. Era uma marca que para ela era preocupante, porque naquela região ela não conseguia ter uma boa venda. E o que é que ela fez? Ela compra a marca Jesus. Ela compra essa marca. Agora a marca Jesus pertence à Coca-Cola. Pertence a ela, ou seja, ela vai ter os lucros para todos os efeitos. É ela que está ali promovendo as vendas e não vai existir mais o risco dela crescer a ponto de tomar a marca Coca-Cola. Era meio que a ideia de Nabucodonosor. Gente, eu estou sintetizando aqui, não foi o único motivo, tá? Mas foi um dos que ele entende que precisava invadir. Aí é que entra a questão espiritual. Deus permite isso, tá? Na Bíblia não está dizendo que Deus colocou a ideia a Nabucodonosor para que ele fosse, não. Deus permitiu. A ideia já era de Nabucodonosor de se expandir, de crescer o reino, de fortalecer. E Deus permite que isso ocorra, tá? Então, é só uma curiosidade assim, só para a gente entender. E o capítulo 4 que eu já falei aqui, então, já falei no início da aula, né, que acontecia no mundo, eu já falei da questão da Grécia ali, de Pilatos, Pilatos não, Pitágoras, Aristóteles e tudo mais. Estava acontecendo naquele período também, já os inícios dos Jogos Olímpicos em Atenas ali, como vocês estão vendo nas imagens. Foi nesse período de 600, deixa eu só recordar aqui, 605 a.C., né, até 636 foi nessa faixa aí que estava acontecendo. E um certo lugar, que é a cidade de Corinto, que fica na Grécia, estava começando a se tornar um lugar de importante estratégia comercial, estava se tornando uma cidade muito importante. E a gente vai ouvir falar muito de Corinto lá no Novo Testamento. Então, você percebe como já nesse contexto histórico estava acontecendo tudo isso, e a gente começa a descobrir isso depois, mas todo presente, gente, teve um começo. Então, Corinto estava ali já se agitando, a Grécia ali já estava, né, tava tendo toda aquela questão, mudanças políticas na filosofia e tudo mais, e no mundo, né? Então, a gente vai aqui para a parte final. A gente mais uma vez traz aqui que estudar essa jornada de lealdade de Daniel, a gente pode encontrar inspiração para a gente permanecer fiel em tempos de adversidade. De que forma a gente pode encontrar essa inspiração? É entender o contexto dele e se perguntar como isso se aplica em minha vida, né? Onde, como, é no trabalho, é na faculdade, é em casa, na família, como que eu consigo aplicar isso, né? Entenda, Daniel gerou um incômodo muito grande, mas ainda assim ele permaneceu fiel. Ele teve toda aquela questão de ter que estar sempre renunciando e ter que estar fazendo coisas que ele não gostaria que estava em outra nação, com outro, né, enfim, até com outra identidade, mas ele permaneceu fiel. A mudança de nome, não só de Daniel, que Daniel teve um nome para
mudado para Belsazar e os outros amigos, né? É, é, Sadraque, Mesaque e Abednego, quero sempre falar os nomes deles originais, tiveram seus nomes alterados, mas eles permaneceram fiéis. E aí, e oferece lições para a gente navegar em tempos difíceis. Em tempos difíceis a gente sempre vai existir. A gente vê aqui nessa história que sempre existiram, mas como é que a gente lida, né? Atravessa esse tempo, a gente murmura, a gente se esconde, a gente foge, o que é que a gente faz? Né? Então, o livro de Daniel, não só para mim, mas para todos nós, é uma grande lição, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer coisa, estou aqui. Estou trabalhando para melhorar os vídeos, tá, gente? Então, e os slides também. Então, tive uma ajudinha da inteligência artificial, mas me ajudem, tá, gente? Muito obrigado e compartilhem o vídeo. Até a próxima.